Eu já estou saturado desta conversa que está dia e noite como um pingo d'água intermitente caindo na minha cabeça, ouvindo pessoas dizerem que a esquerda isso, a direita aquilo, como se no Brasil só existissem esquerda e direita para definir as pessoas que pensam, as pessoas que não pensam, as pessoas de boa fé, as pessoas de má fé. O fato é o seguinte: não me interessa o nome com que chamem as pessoas de má fé que estão no lado em que estiverem. O que eu estou vendo hoje, com a minha experiência de muitos anos vividos, é que nós estamos à beira de uma conflagração que eu não sei se será social, se será entre forças que usam armas, e isto vale para a polícia militar, polícia civil, forças armadas, exército, marinha, aeronáutica. Eu não sei essa conflagração se vem do povo na rua, do choque entre os cidadãos. Eu não sei. Mas quem não está sentindo o cheiro disso não está, evidentemente, de olhos abertos e com os sentidos aguçados para o Brasil. Em 1932, no dia 9 de julho, todos os anos, há uma comemoração no estado de São Paulo. O Brasil todo assiste, mas o estado de São Paulo oficialmente comemora a chamada Revolução Constitucionalista. E a Revolução Constitucionalista era, pura e simplesmente, um levante de uma parte lúcida, de uma parte pensante, de uma parte patriótica, de uma parte legalista, de uma parte fiel à Constituição, que eram os paulistas, incendiados inicialmente nesse idealismo pelo estudante de Direito do Largo de São Francisco, os alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e houve os episódios que todo mundo conhece, com a morte, inclusive, de estudantes, o MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O fato é que esse movimento que houve em São Paulo não era de direita nem de esquerda. Era um movimento legalista, um movimento em defesa da Constituição e das leis. E isto nascia no ventre de uma universidade que era a mais importante universidade, a de São Paulo, e de uma faculdade que era a mais importante, faculdade de Direito, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, daqueles tempos. Porque hoje já não se vê mais estudante preocupado com legalidade, com constitucionalidade, já não se vê mais movimento universitário pregando aquilo que é o justo, o legítimo. Não, existe hoje um alheamento enorme. O que nós estamos vendo hoje, e eu não sei se essa live pode ser a última ou uma das últimas, são as tais redes sociais recebendo censura. Sabe de quem? Do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de algum governador ensandecido. Não, a censura está vindo do Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, que é um tribunal que não existe em lugar nenhum do mundo, e no Brasil deveria servir para fazer com que, já que ele existe, fazer com que as eleições fossem sempre legítimas. O que, na verdade, está acontecendo é que o TSE acaba de censurar. De que maneira? Cortando a monetização e fazendo com que essas pessoas parem de falar, parem de emitir suas opiniões,
parem de fazer suas críticas. Isto é, parem de exercer legitimamente o seu direito de expressar a sua opinião. Estamos vivendo hoje uma crise de lesão à Constituição, de lesão aos direitos, e, portanto, estamos numa situação igual à de 1932, quando houve a Revolução Constitucionalista feita a partir de São Paulo. Quando um país se divide entre pessoas que justificam os abusos de um lado porque interessa, essas pessoas esquecem que todo mundo tem memória. Quando houve os abusos que todo mundo criticou nos anos chamados de chumbo, e que até hoje são rememorados por aqueles que nem eram nascidos quando havia os tais anos de chumbo, e hoje fazem palestras e ditam regras sobre os anos de chumbo. Eu não estou discutindo o que se fez de excesso, eu estou dizendo que gente que não viveu aquela época fala como se tivesse vivido. Só que hoje nós vivemos esta época. E estamos vendo hoje tribunais passarem por cima da Constituição. O que eu quero dizer é que, quando você hoje releva as ilegalidades, você toma pouco conhecimento ou faz pouco caso dos abusos à Constituição e aos seus direitos, você está abrindo mão da sua cidadania, da cidadania dos seus filhos, dos seus netos, principalmente da sua, se você for moço, porque nós não podemos admitir abuso nenhum contra a Constituição e a lei, seja quem seja o atingido por esse abuso. O maior esquerdista, o maior direitista, se for atingido por um abuso contra a Constituição e as leis, tem que ser defendido por todos, pelos direitistas, pelos esquerdistas e pelas pessoas que não são nenhuma coisa nem outra, pessoas que são neutras, pessoas que têm um rumo de legalidade, de constitucionalidade, de legitimidade como objetivo ideal de vida. Nós estamos num barco fazendo água no meio do oceano, sem perspectiva de que alguém escape do naufrágio inevitável. Quem está falando isso é uma pessoa vivida, que não escolheu extremismos nem radicalismos, mas está vendo hoje um abuso atrás do outro. Quando eu vejo tirarem, por exemplo, a monetização, parece que é isso que vão fazer, de várias pessoas que tinham suas lives, e pura e simplesmente o órgão que faz isso é o Tribunal Superior Eleitoral, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com este tipo de atividade. Na pessoa do seu Salomão, corregedor deste tribunal, nós estamos, evidentemente, à beira do abismo. E agora todo mundo cada vez mais radical. Eu participei como jurista, convocado por Afonso Arinos, Ulisses Guimarães, José Bernardo Cabral, para auxiliar na construção da Constituição em vigor. E eu não era deputado, eu não era coisa nenhuma. Fui chamado como jurista, como outros juristas foram. Ada Pellegrini Grenover, José Afonso da Silva, Miguel Reale Júnior. E a gente foi para ajudar a dar substância jurídica aos artigos da Constituição que leigos, muitos constituintes eram leigos, tinham vontade de fazer, mas não sabiam como. Então eu vi como é que se fez essa Constituição. Conheço o espírito que presidiu cada artigo da Constituição, cada regra jurídica. E, infelizmente, hoje eu vejo que pessoas que, algumas não são leigas, algumas são ministros de tribunais superiores, passam por cima da Constituição por razões políticas e por razões ideológicas.
isto vai acabar mal. Não é porque eu quero, mas é só olhar para o que está acontecendo. A corda vai acabar arrebentando. Está todo mundo jogando gasolina no fogo e eu não sei como é que isto vai acabar. Sei que vai acabar mal. Mídias tradicionais, essas que mentem, que escondem as notícias, que fraudam a informação, que mídias tradicionais? Há hoje uma legião de gangsters dentro do jornalismo, claro que com as exceções que sempre existem, honradas, que estão aí fazendo molecagem, porque não tem estrutura cultural, não tem formação histórica, não tem conhecimento do passado e não tem, portanto, a dimensão do presente, e muito menos não tem a previsão sensata do futuro.